Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Apontando o Dedo. E hoje eu recebo aqui no meu sofá o vocalista da banda Guardamar, o meu amigo Pato. E ele já está aqui no nosso estúdio, Pato. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história do meu amigo Pato e da banda Guardamar também, não é isso? Sim, sim. Pato, apresente aí pra galera, né, junto comigo hoje, como é um pouquinho da história da banda Guardamar, para quem não conhece. Então, a Guardamar, ela nasceu num contexto em que muitas outras bandas vinham surgindo aqui em Aracaju, já no final da pandemia, e nasceu muito desse desejo, assim, da gente se expressar, de começar realmente a vivenciarmos essa vida de músico como músicos de uma banda. Eu mesmo sempre tive o sonho. Outros amigos também sempre tiveram vontade de participar de uma banda que mesclasse tanto os sons mais antigos que os nossos pais ouviam, quanto as coisas novas que a gente ouve hoje em dia. Então a gente se juntou, disse vamos criar essa banda e assim nasceu a Guardamar. São quantos componentes que tem a banda? Inicialmente eram seis. É, Nós tínhamos outro co-vocalista, que se chamava Mairo, se chama, né, Mairo Figueiredo. E depois ele saiu, fiquei só eu no vocal. E a princípio, na primeira formação também, o baterista era Lucas, que aí ele precisou viajar, e aí quem entrou no lugar, quem assumiu as baquetas foi o Rodrigo Prado. E vocês Mas hoje são, somos cinco. vocês são amigos de infância, não é isso? Digo que é de adolescência. Alguns deles, sim, bem antigos mesmo, de brincar na rua. Mas eu conheci a maioria deles na adolescência para início da vida adulta. E como é a convivência de vocês, assim, nos bastidores? Então, a gente é amigo, né? A gente realmente. Nós começamos porque nós somos amigos, amigos que se conheciam. Já tínhamos até tentado é, ter outros projetos, mas nunca tinha dado certo. Então a gente se dá muito bem, a gente gosta muito a gente realmente se diverte muito junto. A gente tem o prazer de ter na Guardamar o nosso núcleo de amizade mesmo. Então são as pessoas que frequentam a minha casa, as que eu frequento a casa também. Então nós realmente nos damos muito bem. Sempre tem aquela discussãozinha, uma coisa ou outra, mas nada que realmente abale o que a gente sente mesmo um pelo outro. Como, tanto quanto banda, quanto como amigo mesmo. Que bom, né? Que bom que essa amizade, que a irmandade, tá virando uma coisa de sucesso, porque a banda Guardamar também foi mencionada também em artigos, né? Sim. Isso. Como é que vocês se sentiram quando souberam sobre esse artigo? Se vocês esperavam isso ou se foi algo que chegou assim de surpresa? Eu realmente não esperava. Quem escreveu foi o João Vitor, para o Jornal da Cidade. E assim, ele é um dos participantes da banda Cogumelo Azul. E a gente se conheceu no show, e conversando despretensiosamente, e depois ele indo assistir alguns shows da gente, ele identificou, né, a nossa forma de trabalhar realmente e escreveu esse artigo, realmente, essa crônica, né, que realmente eu mesmo já falei que serve até de arcabouço mesmo, porque é o grito do que a gente realmente sente, né? Mas eu realmente não esperava, ele mostrou no dia mesmo que ele ia lançar, eu li ali, eu fiquei, caramba, coisa incrível. E aí no outro dia já tava todo mundo, caramba, vocês saíram no jornal, vocês saíram realmente a Foi a foto de você primeira no jornal. vez que vocês saíram em artigo? Inclusive foi a primeira vez. A gente já saiu realmente em alguns sites no lançamento de Sina, de Ciano, mas assim, um veículo com o prestígio mesmo que um jornal tem, realmente foi a primeira vez. Que bom, né? E que bom que tem jornalistas que olham para
essa parte musical, que é o rock Sim, alternativo, sim. aqui no nosso estado, que a gente sabe que não é tão grande como outros gêneros, mas Sim, que, ao meu ver, tem crescido bastante, com né? certeza. Eu costumo acreditar que o rock ele sempre existiu. A expressão do rock ela sempre existiu aqui no estado. Como, por exemplo, a gente tem uma casa aqui em Aracaju, lá no centro, que é a Freedom. A Freedom tá desde 1980, assim, de meados de 1980. Então, eles já estão há muito tempo, realmente. Então, sempre houve esse cenário. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue tornar mais notável. Realmente, as pessoas conseguem ver que está acontecendo. Mas as pessoas realmente estão começando a olhar para esse advento hoje em dia mesmo. E eu fico muito feliz de estar vivendo nessa época, de ter uma banda nessa época que realmente as bandas de rock alternativo, de indie rock, como é o nosso caso, consegue ter uma projeção maior além das nossas próprias bolhas, né? Das pessoas que ouvem rock alternativo. Sim, sim. E a questão da banda Guardamar são músicas autorais, não é Sim, isso? sim. E vocês não têm essa preocupação de ter aquilo, a galera diz, show só com música autoral não presta. Vocês não têm essa preocupação? Então, é porque as narrativas elas já são muito bem fundamentadas no imaginário coletivo, eu acho, das pessoas. Então, tudo que é dilema, a gente passa. Entendeu? A gente sente na pele todos esses dilemas assim que são mais conhecidos, a gente passa, a gente sente na pele que por exemplo, poxa, as pessoas não conhecem as músicas. Só que eu acredito que com a perseverança a gente vai vencer dessas barreiras. Então, teve no nosso penúltimo show que aconteceu lá no Taberna, aconteceu uma coisa engraçada porque a mãe de uma amiga nossa, da Bepitanga, estava indo pela primeira vez e assistiu o nosso show pela primeira vez. E ela viu o pessoal cantando e falou: essa música é deles e vocês conhecem? Então, assim, realmente, eu acho que essa insistência da gente bota nossa música no Spotify, da gente sempre tocar, uma hora ou outra vai surtir algum efeito. E realmente, nesses momentos, a gente se sente mais encorajado a continuar fazendo o autoral. Mas, assim, a gente já passou, sim, pelo dilema de, poxa, será que se a gente tivesse mais cores, a gente não teria mais adesão, realmente, as pessoas não iriam mais pro show, a gente não conseguiria tocar em mais casas de show. Mas a gente realmente escolheu ir pelo caminho mais difícil Mas vocês chegaram de a fazer cover no começo? então, não. A gente sempre fez Já versões. chegaram chutando o pau da barraca? Sempre, desde o início. Porque eu componho desde os 14 anos. Na verdade, bem antes, né? Mas assim, eu digo que eu comecei a compor mesmo músicas que eu considero músicas a partir dos 14 anos. Então, a gente já chegou na Guardamar cheio de música. Davidson também é um excelente guitarrista e um excelente compositor também. Daniel Bittencourt, baixista, ele também já trouxe algumas músicas dele. Então a gente já começou a Guardamar já com umas 20 músicas aí. Então a gente sempre mesclou o, o autoral com as versões, que a gente nunca fez cover. Se, por exemplo, você vai num show da gente e ouve a gente cantar a música de uma banda que a gente gosta, que realmente é referência pra gente, nunca é do mesmo jeito. A gente Sim, sempre sim. canta do nosso jeito, assim. Então a gente sempre, para manter também essa é a nossa característica, né? Mas majoritariamente autoral. Isso era um dos pontos que eu queria dar parabéns a vocês, Eu porque agradeço. não só por essa coragem, mas também por fazer show autoral. Eu adoro banda que faz show autoral. Quando eu vou para show de artistas, assim, que a gente também tem nossas referências, eu prefiro, eu não gosto quando o artista pega e começa a cantar música de outro artista. É particularidade minha. Que eu gosto, tipo, disso. O Uhum. cara tá ali, tipo, vocês passam confiança para o público, literalmente, cantando as músicas de vocês. Eu sou bom e pronto. Tem que pensar isso. E, no caso de vocês, vocês são realmente uma banda muito boa.
Vocês aí, fica a dica no Spotify, procurem lá, Guardamar. As músicas são excelentes. Eu já ouvi, eu acho que todas. Porque quando eu surgiu o convite, eu lhe falei que eu comecei a ouvir e, tipo, passou o tempo. Eu comecei a ouvir, realmente, eu não sei se vocês pensaram dessa forma, mas vocês, na hora de criar o álbum, botar as músicas lá, vocês pensaram, tipo, em ritmos da música aí, como se fosse meio que uma escadinha de ritmos, assim, começou de um jeito, vai subindo, subindo, e você, tipo, se perde, porque se aumenta o ritmo, né, assim, a intensidade, não percebe, porque a música anterior já estava no meio termo. Foi isso Sim, que eu senti. sim. Vocês pensam nesse aspecto? Então, como eu, retomando assim o que eu já havia mencionado, a gente tem muitas referências e nós somos cinco cabeças assim e cada um ouve uma coisa. Então, ontem não, essa semana ainda, a gente parou, a gente tá no processo de gravação do nosso álbum e a gente senta e aí cada um vai fazendo uma coisa, cada um vai colocando uma referência e acaba surgindo essa obra que vocês veem no final. Mas essa é uma característica até mesmo do nosso ao vivo, que às vezes eu tenho eu venho do MPB. Então assim, às vezes a maioria das músicas que a gente tem na banda, elas começaram como MPB. Então eu tô aqui mostrando ela para eles no violão, mostro os acordes e tal, eles aprendem a tocar. Aí eles começam fazendo do nosso jeito, só que é todo mundo roqueiro na Guardamar. E aí geralmente começa de um jeito aí tende a, depois do segundo refrão, já pesar e já virar aquela coisa, já riff de guitarra e a bateria já entra mais realmente pesada. E aí acaba que nossas músicas elas sempre acabam passando por essa escadinha mesmo, né? Essa curva de começa de um jeito e realmente pesando e termina daquele jeito. Mas é porque realmente é a forma como a gente pegou essas músicas para compor. E aí a gente, como funciona e a gente se diverte e as pessoas que estão assistindo às vezes o ensaio, a gente vê que funciona ali para elas, a gente, vai ficar desse jeito, a gente vai gravar desse jeito. Então, a gente, por conta dessa questão, a gente decidiu manter isso também nos singles, de explorar os gêneros, explorar os ritmos, mas assim, no final a gente sempre vai para nossas raízes mesmo de se expressar e botar para fora essa potência que o rock ele tem, né? Então, Sim, sim. realmente é dessa forma que a Me gente diga uma pensa. coisa, uma curiosidade. Me ajude a desmistificar um paradigma social, vou falar assim. É verdade que todo mundo pensa que todo roqueiro usa drogas? Então, muitos usam, infelizmente, eu não vou dizer que não. Mas muitos também não, entendeu? Eu acho que é muito uma questão de escolha pessoal. Mas a sociedade tem muito isso na Sim. cabeça, que todo regueiro e todo roqueiro usa drogas, e que não é. Então, é porque, vamos lá, ao meu ver, eu não sou nenhum sociólogo, nenhum historiador, mas como alguém que consome arte e consome as mídias, eu vejo que antigamente, nos anos 80, nos anos 90, início dos anos 2000, o rock ele era muito mainstream. E as estrelas do rock tinham aquela faceta que todo mundo via, que era o cara que usava drogas e ficava Quebrava doidão a guitarra e no quebrava a palco. guitarra. Realmente, entendeu? Só que eu acho que as drogas ela nunca foi usada só pelo roqueiro. É porque o roqueiro em algum momento ele estava ali na mídia e todo mundo estava vendo, todo mundo estava assistindo, mas E o Woodstock não fez nenhum favor também à sociedade. e assim, mas a galera do pagode, a galera do samba, a galera dos outros ritmos também usavam. Entendeu? Só Mas que assim, parece que é aquela coisa, a primeira impressão é que fica. E as justamente. pessoas não abrem a mente para ver o restante. Justamente. Eu mesmo costumo dizer que o pessoal fala, faz a brincadeira, né? De, poxa, mas quando é que vocês vão começar a usar? Eu digo, gente, se um dia, Deus abençoe, a gente começar a ganhar dinheiro, eu vou cuidar da minha saúde. Exato. Entendeu? Fazer o Eu reverso. quero fazer o reverso, eu quero viver Sim, com sim. qualidade, entendeu? Coisa que, infelizmente, realmente, às vezes a gente não tem possibilidades de cuidar da própria saúde, assim, né?
mas com certeza não é uma É regra mesmo. só, preconceito. É só É só preconceito. É preconceito. só Então, preconceito. outra coisa que eu queria perguntar a você, vocês preferem fazer shows abertos ou em boates, em casas de show, né? Que a gente Tendo aqui gente para ouvir a gente, para curtir nossa música, para prestigiar nosso evento, a gente tá feliz. Nosso primeiro show foi numa garagem. Então a gente literalmente começou com uma banda de garagem. que É, nem nos filmes de sessão da tarde, com certeza. as bandas que dão certo, olha aí. A gente começou ensaiando no meu quarto. É, e, ia todo mundo lá e a gente colocava o som, guitarra, não sei o quê, 3 ventiladores para dar conta, porque era muito calor. A gente tinha que fechar tudo para não vazar o som para os vizinhos, mas a gente sempre perseverando muito. E aí o primeiro show a gente ficou, poxa, não tem onde a gente fazer. A gente ainda não conhecia casa de show, a gente não conhecia nada, a gente só estava começando. E eu disse, olha, eu tenho minha casa ela é relativamente grande. Eu limpei tudo, assim, tirei tudo, coloquei a banda, chamei o pessoal e todo mundo foi. Então, a Foi tipo galera. aqueles open house, Foi tipo, tipo isso. Eu abri minha casa, coloquei a banda lá e chamei a galera. E aí foi nossa, a primeira vez que a gente tocou para um público, que a gente mostrou nossas músicas para um público. A galera pagou, a gente fez, vamos fazer um open bar. Então, aí encheu a geladeira de cerveja. nossa, isso aí E aí foi a é galera muita ouvindo. nostalgia na minha Sim. cabeça. Vocês poderiam fazer uma turnê aí de cada interior de Sergipe, alugar uma mansão, uma casa maior, tá vendo aí? E aí cobrar o ingresso e fazer uma festa assim, viu? Aí, Sim. um novo E tipo de turnê. foi muito divertido. O pessoal não queria ir embora. Teve uma hora assim que na noite anterior eu não tinha dormido porque eu tava, meu Deus, isso tem que dar certo. Foram 2 noites sem dormir. E só no outro dia, 8 horas da manhã, eu pedindo pro povo ir embora porque eu precisava dormir, que eu não aguentava mais. E vocês tocaram esse tempo todo? Não, a gente tocou umas 2 horinhas e depois o pessoal, assim, ficou curtindo a gente ouvindo música, conversando, o pessoal querendo saber mais, realmente. Esse foi o show que ficou mais marcado para vocês, você acredita? Tiveram alguns, mas com certeza esse foi um dos. Tiveram alguns bem marcantes, assim. Mas esse com certeza foi um bem memorável, tá aí no top 5 shows da gente. E projetos futuros da banda? Pode saltar alguma coisinha aqui pra gente? Então, a gente tá gravando nosso álbum, né? Então, explorando mais da nossa sonoridade, retomando também alguns ritmos que a gente já tinha trabalhado nos singles e a gente decidiu que a gente não iria abandonar, né? Dizer, gravamos e ficou lá. Não, no álbum a gente quer trazer a sonoridade que a gente já trabalhou nos singles, mas também trazer coisa nova, também acrescentar mais, trazer mais qualidade, realmente poder trabalhar isso, se debruçando mesmo e trazendo o máximo de qualidade possível para essa nova produção. Então, por hora, realmente o que eu posso garantir é isso, que o E nosso tem álbum... data já para ser Não, lançado? não. A gente nunca... é, a gente até parou de dar datas porque a gente é muito perfeccionista. Então, principalmente Davidson, assim, ele pega e todo dia ele chega do trabalho, ele vai abrir o programa, ele vai mexer em alguma coisa, ele vai regravar uma guitarra, vai chamar alguém para regravar alguma linha. Então, porque a gente quer que realmente o trabalho final tenha o máximo de qualidade possível, né? Sim. Então, assim, a gente não tem data, a gente não quer demorar muito, assim, até meio de 2026 gravando, Mas vai mas ter show de lançamento, né? com certeza, E com eu vou estar certeza, lá. Com com certeza eu certeza. vou estar. Agora, outra coisa. Você também tem projeto solo, não é Sim, isso? E você vai fazer um show agora sim. solo, não é isso? E fale aí pro pessoal como é que eles fazem, como é que vai fazer para entrar nesse show, onde é que vai ser. Então, dia 26 de abril, lá no Taberna Rock Bar, estarei junto à banda Félios e a DJ Cis, atrações maravilhosas. Vai ser um evento de decoração temática, então vai ser com temas sci-fi, viagens interplanetárias. Vai ser realmente um momento
é bem, bem mágico mesmo para a galera poder ouvir essa música indie com as batidas da DJ. E eu, como pato astronauta, vou trazer referências do indie, do R&B, do soul, do MPB, fazer essa mistura assim que eu gosto. E aí, dia 26 de abril, a gente estará lá no palco do Taberna. Quem quiser ir a caráter, fazendo algum cosplay de algum personagem, ou então usando uma roupa que faça referência, pode ficar à vontade, pode se sentir à vontade. Eu pensei em de Ayrton Senna, mas será que eu vou desmaiar com calor? Porque é um macacão, né? Então, lá tem ar-condicionado, né? Mas a É, depender da quantidade de gente, talvez fique bem abafado. a gente nunca pode confiar no calor, Justamente. porque a gente tá vivendo uma época bem punk para calor, né? Justamente. Mas tá aí, galera, o convite para vocês. Para adquirir os ingressos, lá no meu perfil, Pato Astronauta, tem o link do Simpla lá na minha bio, ou então só pesquisar lá mesmo no simpla.com. O nome do evento é Indie Stars. Só para lembrar a data, 26 de abril, lá no Taberna Rock Bar. Agora, Pato, a questão de dificuldades na música aqui no estado, não só também no estado, né, mas em casa, entre vocês, quais são as dificuldades hoje que vocês encontram na música mesmo, no meio musical? Então, são muitas, né? Eu acho que qualquer pessoa que não tem um suporte, vamos falar no português claro, que não tenha dinheiro, vai passar por mais dificuldades do que uma pessoa com dinheiro passaria. Então, quando você tem dinheiro para investir em tráfego, quando você tem dinheiro para gravar as suas coisas assim com facilidade, sem precisar se preocupar muito, assim, você consegue realmente criar mais material e por isso ter mais material para vender realmente. E aí, e também eu acho que a questão dos contatos, entendeu? Quando você realmente começa sem ter nenhum apoio, nenhuma pessoa conhecida assim, que já seja proeminente na área, realmente tudo que você conquista é dia após dia, sendo muito responsável com seus compromissos, marcou tal dia, tal hora, você honrar com aquele compromisso, você honrar com o compromisso com casa de show, com quem vai gravar. É a forma que a gente encontra realmente de ir galgando e conseguindo abrir espaços. Mas, assim, as dificuldades, as barreiras, elas realmente são muitas quando você quer começar. Mas, realmente, a gente olha para o problema e a gente procura logo a solução. A gente não fica realmente encarando muito o problema. Então, assim, no nosso primeiro show, eu fico brincando que a gente fez o show com aquele celularzinho de Paraguai da Xuxa, sabe? Então, mas a gente fez, entendeu? A gente fez e a gente foi lá e isso deu a oportunidade da gente tocar numa feirinha, que aí fizemos amizade, já fomos tocar numa casa de show, que aí depois fomos tocar em outra, e depois fizemos uma relação boa com outras pessoas de outras bandas, a gente une forças e cada um vai se ajudando. Então, e a gente vai realmente superando essas dificuldades da forma que a gente pode, sempre com muita honestidade e compromisso também. Sim, sim. E a questão da amizade com outras bandas é bem tranquilo, né? Na Sim, questão. sim. É uma coisa que eu digo. Eu acho que todo mundo na vida pessoal é melhor você ter um amigo do que você ter um inimigo. Então, assim, no nosso ramo, amizades mesmo e companheirismo como é que eu posso dizer, esse senso de colaboração, ele mais agrega, realmente, porque todo mundo tem algo para acrescentar, Sim. todo mundo tem algo para acrescentar, além da política da boa vizinhança, mas a gente também consegue agregar e um ir puxando o outro, e, poxa, eu tenho um contato com uma casa, você tem contato com outra casa, eu tenho contato com uma pessoa que consegue o som, e eu tenho esse equipamento, eu tenho esse instrumento, e aí todo mundo vai se ajudando e realmente vai criando esse senso de comunidade.
muitas bandas, inclusive hoje, no cenário alternativo que a Guardamar está inserida, e eu, Patrocinador, também estou inserido, muita banda faz até intercâmbio de músico. Então, assim, isso é bem interessante, porque você vê Sim, que é tudo pela música, é tudo pela arte, é exatamente. tudo para você poder se expressar mesmo e fazer o que a gente nasceu para fazer, que é música, né? Isso, Então, e isso é importante, com né? certeza, Ainda mais para poder se ajudar com a fazer certeza. o movimento crescer. Só tem a agregar, realmente. E shows fora de Aracaju? Então, a gente está estudando a possibilidade. Já temos um confirmado, realmente a gente só não pode ainda dar muito mais detalhe, mas realmente a gente já está estudando essa possibilidade. Assim que a gente deixar o álbum já prontinho, realmente, a gente vai buscar fazer esses shows em outras cidades aqui de Sergipe e até mesmo de fora, tanto para divulgar nosso trabalho quanto realmente para divulgar nosso álbum, quanto para realmente conhecer mesmo outros públicos e levar nossa música ainda para mais lugares, né? Agora, eu quero agradecer a você por Prazer é todo ter meu. vindo, é, ter me ajudado também a crescer muito com as nossas conversas. Quero agradecer também, mandar um abraço para toda a galera, né, da banda Guardamar, que na próxima ainda vai ter mais vídeos, a gente junto, vocês aguardem aí, não é isso? Muito obrigado. Que agradeço. Obrigado por tudo, por ter tá fomentando a cultura brasileira realmente, porque a gente precisa de diversidade sim na Com música, na certeza. cultura. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Quero pedir a vocês para me seguirem no Instagram, no TikTok, se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, seguirem Pato, seguirem a banda Guardamar. Guardamar. Lembrar do recadinho que a gente deu, que Pato vai fazer um show, não é isso? Dia 26 de abril no Taberna Rock Bar. Isso. Ficarem ligados também na agenda da Guardamar. Com certeza. Sempre sai Pra... alguma coisa, a gente sempre atualiza lá. Isso. Inclusive, também divulgar o próximo show da Guardamar, porque eu lembrei agora, dia 12 de abril, a Guardamar estará lá no Bacamarte, no Santos Dumont, junto com a banda Cogumelo Azul e algumas outras participações, como Luiz Mercúrio, Petrel, os Augustos. Então, mandar um beijo para todo mundo, realmente, que assistiu esse programa. Agradecer também o pessoal da minha banda, né? O Davidson Santana, Daniel Bittencourt, Rony e Rodrigo, e toda a galera que faz isso tudo acontecer. Então, é isso. Agradecer também a oportunidade de estar aqui. É muito bom ter um espaço onde a gente pode falar um pouco mais, mostrar as nossas dificuldades, mostrar as nossas também soluções e divulgar o nosso trabalho. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo novo cenário e por tudo que você vem conquistando também, graças a seu esforço. Então, Muito a Guardamar e obrigado. o Pato, a Guardamar agradece essa oportunidade. Obrigado. Não se esqueçam dos recados, tá bom? Muito obrigado sempre a todo mundo que está assistindo e fiquem atentos às outras novidades, tá bom? Valeu, um beijão e tchau, tchau.